Você já se sentiu fracassada? Já pensou em desistir dos seus sonhos? Eu quase desisti de um dos maiores sonhos da minha vida, que é tirar a habilitação. Foram anos de reprovações, traumas, crises de ansiedade, mas no final deu certo. Hoje eu sou habilitada AB, reprovei 5 vezes para tirar a habilitação B e no meio de todo esse processo eu me habilitei na categoria A de primeira. Oi, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, prazer, meu nome é Bruna. Tenho esse canal aqui no YouTube e hoje eu vou contar para vocês toda a minha história, o meu processo para tirar a habilitação AB. É uma história de superação, crises, ansiedade, mas que no final eu descobri que tudo tem seu tempo, né? E nada pode impedir os planos de Deus nas nossas vidas. Se você está pensando em desistir da sua habilitação, né? Ou conhece alguém que está nesse processo também ansioso, envie este vídeo. Tenho certeza que depois de ouvir todo o meu relato, vocês não vão pensar em desistir mais, porque se eu não desistir, você também não pode. Então, bora de enrolação e bora pro vídeo, né? Pra quem já me conhece, né, sabe que um grande sonho da minha vida era poder tirar a habilitação. Com 16 anos, o meu pai me ensinou, né, a pilotar moto. Então, era meu sonho completar 18 anos para poder tirar a minha tão sonhada habilitação lá. E, assim, nem tudo corre conforme a gente planeja. E em todo esse processo, né, ali dos meus 16 até os meus 18 anos, eu mudei de cidade, que é Patrocínio, conheci o meu esposo, me casei aos 17 anos. Quando ali todo o meu processo até completar os 18, como eu informei para você, sempre foi o meu sonho. Então eu sempre planejei, os meus pais planejaram junto comigo também, e eu já tinha ali separado, reservado o valor para mim, o dinheiro para mim poder tirar minha habilitação. E nesse processo, eu completei 18 anos numa sexta-feira, né, 12/2 de 2016, na sexta-feira, e eu falei assim, ó, no próximo dia útil eu vou dar entrada na minha carteira, né, minha habilitação. E assim foi. No dia 15 de fevereiro, cedo, eu fui pra autoescola, já dei entrada, fiz todo o processo. Vale ressaltar que o meu sonho era tirar carteira da categoria A, pois eu aprendi a andar de moto aos 16 e eu já tinha moto. Só que o meu esposo, né, como eu tinha me mudado de cidade, eu já era casada, nós tínhamos carro e moto, meu esposo falou comigo, Bruna, não tira de moto é perigoso. Tira de carro primeiro, até você conhecer o trânsito de Patrocínio, e depois você tira de moto. E assim eu fiz, escutei ele. Aí eu dei entrada todo o processo na categoria B. O trauma é a categoria B. Enfim, todo o processo ali, né? Paguei as taxas, fiz o psicotécnico, comecei a fazer as aulas de legislação, estudei muito. Neste tempo, eu não estudava e não trabalhava. Então eu ficava o dia todo dentro de casa. Então, pra mim, foi super fácil essa parte. Por quê? O máximo que eu conseguia de fazer aulas, né? As aulas de legislação, o máximo que eu podia, eu fazia. Não lembro ao certo se era 5, 6 aulas por dia, mas o máximo que eu podia ali, com base na legislação, eu fazia. E assim eu fiz, então meu processo das aulas de legislação foi bem rápido. E aí eu logo marquei, né, minha prova. Eu lembro que eu tirei 26 ou foi 28 na prova de legislação, foi uma nota muito boa. E logo já estava ansiosa para mim poder ir para a rua, né? Não sabia o que vinha por aí. Quando eu fui fazer minhas aulas práticas, tinha vários instrutores ali na autoescola, eu não conhecia. E o que é que eu resolvi escolher? Escolhi uma mulher para ser a minha instrutora. Eu errei. Porque mulher, a gente sempre conversa de tudo, né? Então, eu acho que isso atrapalhou um pouquinho, sim, minhas aulas, mas enfim. E aí, escolhi uma mulher, fiz todo o processo, super ansiosa, aprendi. Antes de ir pra autoescola, o meu esposo, ele me ensinou ali o básico de trocar a marcha do carro, ligar os faróis, essas coisas básicas, né? Mas na autoescola eu comecei também do zero, aprendendo ali, mas eu já tinha uma noçãozinha de como ligar o carro, como fazer isso, fazer aquilo, passava marcha e tal. Aí comecei as minhas aulas práticas. Nisso, como eu disse, eu tinha tempo. Então, da mesma forma que foi as aulas teóricas, as práticas eu também fazia o máximo que eu podia. Então eu me dediquei muito. E aí logo, né, eu terminei ali as aulas práticas e marquei a minha primeira exame. E foi aí que o terror começou.
Eu sou uma pessoa muito ansiosa, de natureza, né? Eu sou ansiosa, mas eu percebi que nas aulas, nos exames, né? Eu me transformava. A minha ansiedade ia a mil. Eu levava chocolate, eu levava chiclete, um Trident, eu rezava. Gente, eu fazia de tudo. Pra vocês terem noção, pra mim poder abaixar o meu nível de ansiedade, mas eu não conseguia. Então, chegou a hora de eu fazer o meu primeiro exame. Neste exame, gente, minha perna tremia tanto que eu não consegui fazer a baliza. Eu não conseguia fazer o controle de embreagem porque minha perna tremia. E não sai, né, com a perna tremendo, não sai controle nenhum. E assim eu fui reprovada pela primeira vez. Nisso, eu já queria desistir. Sim, eu já queria desistir da primeira. Porque mexe com o psicológico da gente. E aqui na minha cidade, não sei como que é na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade tem fama de ser uma cidade difícil de tirar a habilitação. E isso mexia mais ainda com o meu psicológico. E aí todos falavam, né? O meu esposo sempre falava, não, mas você vai desistir de primeira? Jamais! Você tá começando agora. É difícil mesmo. E a ansiedade atrapalha, você vai tentar de novo. E assim, eu fui toda empolgada de novo, marquei, né, mais algumas aulas, fiz algumas aulas práticas e marquei meu exame. Da mesma forma do primeiro, eu fiz no segundo. Levei chocolate, levei Trident, rezei até falar chega, mas não adiantou. Não consegui fazer a baliza de novo. A minha perna tremia até falar chega e eu não conseguia fazer o controle de embreagem. E assim, o meu trauma ia aumentando. Mas eu não desisti. Né, com base em minha mãe ali, minha família, meu esposo, falava, não, você não pode desistir. Foi só 2 tentativas, bora para a próxima. E assim eu fiz. Eu marquei mais algumas aulas, fiz algumas aulas, troquei de instrutor, porque eu pensava muito nessa questão de, eu tô achando que por ser uma instrutora mulher, tá me atrapalhando, vou trocar de instrutor. Troquei de instrutor, peguei um instrutor muito bom, e realmente aprendi muitas coisas com ele, mas eu via que na prova o problema não era o meu aprendizado. Eu tinha aprendido, mas a minha ansiedade não deixava eu tirar. E assim eu fui para a terceira, né, tentativa, terceiro exame, e do mesmo jeito, gente, levei chocolate, levei Trident, rezava, pedi orações, fazia tudo que vocês imaginavam, mas na hora eu me transformava. E assim foi, minha perna tremeu de novo, eu não consegui fazer a baliza. Eu lembro que eu saí de dentro do carro muito chateada. E o meu instrutor falou assim, Bruna, não precisa disso, é só tentar de novo, pode se acalmar. E eu lembro que eu falava assim, pois eu desisti, eu não volto aqui mais. Não dá, eu não consigo. E é engraçado que as palavras têm poder, porque eu falei, eu não volto aqui mais. E eu realmente não voltei. Quando eu fui tirar a minha habilitação, gente, nós vamos chegar lá, né? Alguns anos depois, o lugar que eu fui tirar a habilitação era outro lugar. Então a gente tem que ter cuidado com as palavras. Porque eu falei, eu não volto aqui mais. E eu realmente não voltei. Mas aí o que acontece? Eu realmente desisti. E eu não indico ninguém a desistir. Não desistir da habilitação, não desistir dos sonhos. Mas a gente tem que ter ciência, né? O que acontece? Eu tinha feito um planejamento, eu tinha o dinheiro, né, pra me tirar. O meu dinheiro já estava acabando, porque eu paguei tudo à vista. E também, às vezes, nem é só o dinheiro, às vezes é o psicológico também. O meu quesito ali, é lógico, o dinheiro tinha acabado também, mas era o psicológico. Eu já não tinha mais psicológico pra ir escutar, reprovado. E na realidade, nem eu escutar o reprovado. Por quê? Porque eu não conseguia fazer o exame. Eu não saí pra rua. Eu nem fazia a baliza. Então isso me chateava muito. Então realmente eu desisti e resolvi largar de mão. Com isso, né, começou a maquita. Ai. Mas vamos continuar. Com isso, pessoal, eu desisti. Os anos foram passando. Eu arrumei um trabalho no centro. E eu precisava me deslocar. Porque o meu esposo, ele também trabalhava. E aí, carro eu não queria ver nem pintado de ouro. Porque eu peguei trauma, então nem dirigir o carro eu não queria. Eu fiz, não recomendo, tá? Mas eu não posso mentir, eu fiz, que foi. Eu comecei a trabalhar no centro, falei, então agora eu vou pegar a moto e vou trabalhar sem habilitação. Fiz. Recomendo? Não façam isso. Porém, eu fiz.
E assim eu fiz durante alguns anos. Olha pra você ver, eu tentei a habilitação em 2016. Comecei a trabalhar no final de 2016, ali em dezembro, né? Então, a partir ali de 2016, eu peguei a moto, eu já sabia pilotar, o meu pai me ensinou muito bem, então eu sabia mesmo. E comecei a trabalhar sem carteira e de moto. E joguei pra Deus. Aí, pessoal, eu fiquei nesse processo de andar sem habilitação ali de 2016 até 2019. Eu andava, sempre passava em blitz, não vou negar. Tinha as blitz, os policiais me viam e mandavam seguir, graças a Deus. E eu seguia. Aí fui andando ali de 2016 a 2019 sem levar multa. E em 2019, o que acontece? Bateu um sentimento dentro do meu coração para me tirar a habilitação. Falei, nossa, tem anos que eu tô andando sem habilitação de moto, tá na hora de eu tirar a habilitação. Tinha dinheiro, um dinheirinho ali sobrando de umas férias que eu tinha pego. E eu falei, agora eu vou tirar a habilitação, só que eu vou tirar A. Mudei a categoria. E assim eu fiz. Após bater esse sentimento de tirar a habilitação A, eu corri na autoescola, já marquei tudo. E pro meu desespero, porque passaram anos, eu perdi todo o meu processo. A única coisa que eu não tinha perdido era o psicotécnico. O resto eu tinha que refazer tudo. E aí que eu comecei tudo de novo, tudo. Fiz as aulas teóricas, as aulas de legislação, tive que marcar as aulas de legislação. Só que dessa vez eu trabalhava, não foi igual a primeira vez que eu tinha tempo disponível somente para aquilo. Dessa vez eu trabalhava e fazia as aulas. E nisso, mesmo demorando um pouquinho, mas eu fiz toda a aula, terminei todas as aulas e fiz a prova teórica. Na prova foi do mesmo jeito, eu tirei, não lembro se foi 26, se foi 28, porque uma das duas eu tirei esses valores, né? Não lembro qual foi cada uma, mas eu lembro que foi 26 ou foi 28, foi muito boa. Eu sempre me dediquei nas aulas de legislação. Às vezes o pessoal fala assim, acha boba a pessoa reprovar na prova de legislação. Mas eu já vi muita gente reprovar na prova de legislação, tá? Muita gente mesmo, pessoas bom motorista, né? Mas que aos detalhes não presta atenção. Então, vale ressaltar isso, porque para alguns acha bobeira, mas é um passo importante ali da habilitação. E graças a Deus, nesse processo eu sempre passei de boa. E aí, eu marquei as minhas aulas práticas, né? Como eu demorei todos esses anos, eu tive que refazer, né, todo esse processo. Por isso que eu não recomendo para vocês desistirem, porque depois fica mais caro para você começar o processo de novo. Eu tive que ter muita força de vontade, lógico, tinha que ter o dinheiro também, para mim poder começar tudo do zero, porque eu tinha que começar tudo do zero. Eu só consegui salvar ali o psicotécnico, que acho que é o mais barato. O resto eu tive que pagar de novo. E ali eu comecei, né? Eu passei na minha prova de legislação, comecei as minhas aulas práticas. Peguei um instrutor muito bom, só que eu já sabia andar de moto. Eu já andava, meu pai já tinha me ensinado aos 16, então eu já... andar de moto, pessoal, é igual andar de bicicleta. Quem aprende uma vez não esquece. Então eu já sabia todo o processo. E eu ia para as aulas na motopista, né, nas aulas práticas, e o instrutor, ele ficou olhando minha prova, acho que 1, 2 aulas. O resto ele sentava e ficava de longe olhando, mexendo no celular, porque ele já via que eu sabia. E ali ele corrigiu uma coisa ou outra, né, que precisava corrigir conforme a legislação da motopista, que é diferente de andar nas ruas, mas que também foi um processo muito rápido. Eu pegava ali os tempinhos que eu tinha disponível, pegava, marcava a aula, fiz todas essas aulas práticas, né, muito rápido, e logo marquei meu exame de direção categoria A. No meio desse processo, eu ouvi falar que o chocolate, ele te dava mais ansiedade. Você come, ele aumenta a sua ansiedade. Eu não sei muito como que funciona, mas eu escutei sobre isso. E aí, né, todas as outras 3 tentativas que eu tive na categoria B, eu sempre comia um chocolate. E eu pensei, será que isso atrapalhou um pouco o nervosismo? Dessa vez eu não vou comer. E eu não comi chocolate nessa prova, tá? E o que eu levei? Eu levei um Trident.
E aí, pessoal, eu fui fazer o meu exame e eu lembro que quase que eu quebrei o maxilar, de tanto que eu mastigava com força, porque toda a tensão que eu tava, eu joguei no mastigado do Trident, né? E aí eu fui muito, tava nervosa, o coração tava saindo pela boca, só que foi diferente. Não sei por quê, mas o sentimento foi diferente. Não tive aquela crise de ansiedade, de tremedeira que eu tive anteriormente nas outras 3 provas da categoria A. E eu lembrava muito, vocês já devem ter escutado a frase, e tudo que pedires em oração, crendo recebereis. E foi dito e certo. Eu fiz toda a minha prova, não perdi nenhum ponto, né? Concluí minha prova, meu exame da categoria A muito bem, não tive ali nenhum errinho, e assim eu tirei minha primeira habilitação A de primeira, que era um sonho, né? Um sonho de menina. E pra mim foi muito bom tirar de primeira. A gente sabe que é uma coisa muito difícil. E eu me senti muito lisonjeada, né? Assim, porque Deus me abençoou muito em manter ali a minha tranquilidade durante todo esse processo. Eu, né, toda feliz com a minha habilitação A no bolso, só que aquilo, quando algo que você tenta e você não consegue, aquilo te martela. E eu mesmo feliz com a minha habilitação, tinha algo que me deixava questionando. Mas por que eu não consegui tirar minha carteira da habilitação B, né? A categoria B. E ficava aquilo me martelando. Só que eu pensava, não, tudo tem seu tempo. Na hora de Deus vai chegar esse momento para mim poder tirar minha habilitação. Isso, né, em 2019, que eu tirei minha primeira habilitação. O tempo foi passando, tá? Em 2021... eu e meu esposo, nós decidimos trocar de carro, né? Nós já tínhamos em mente qual carro comprar e nós já fomos direto na garagem, já sabia que lá tinha um carro que a gente queria e nós fomos lá buscar esse carro, fizemos o test drive e falamos, não, é esse mesmo e tal. Só que aí, quando nós voltamos para fechar a documentação, eu vi na garagem o carro dos meus sonhos, que é um HB20. E aí, a cabeça assim, doidou, nós conversamos, eu falei, não, vamos ficar com esse aqui? Esse é meu sonho. E era um pouquinho mais caro, né? Mas era um sonho. E aí o vendedor, ele era um amigo do meu esposo, ele falou, faz um test drive pra vocês verem como que é o carro. Gente, pra quê? Nós fizemos o test drive e amamos o carro. E aí a vontade não era só minha mais, era do meu esposo também. E aí nós decidimos trocar e pegamos o carro que era um carro dos meus sonhos. Nisso, nós compramos o carro, né? Muito, muito felizes. Só que aí meu esposo virou pra mim e falou assim, agora você vai ter que tirar sua carteira de motorista, categoria B. Falei, mas eu não vou tirar não, porque eu tinha o trauma de todos os exames. Ele falou, você tem que tirar, porque você vai dirigir o carro dos seus sonhos como? E aí aquele trem me martelou, porque realmente era o carro dos meus sonhos. E como que eu dirigi o carro se eu não tenho a habilitação? E aí, né, aquilo que ele me falou ficou me cutucando. E aí eu falei, realmente eu tenho que dar a entrada na minha categoria B. O meu psicotécnico, como eu tinha começado em 2016, ele estava prestes a vencer. Então eu tinha que renovar a minha habilitação A. Só que aí eu pensei, ao invés de renovar, eu vou pedir a adição B, porque aí já faz todo o processo, né? E assim eu fiz. Dei entrada na minha categoria B. Todo o processo foi na época da pandemia, né? Foi em 2021. Então, tava na época da pandemia. Foi um processo demorado, tive que aguardar. Mas que no final deu certo. E eu ainda tinha um trauma do carro. Mas o que acontece? Eu fui cotar ali os valores para mim poder tirar a categoria B. E eu fui em 3 autoescolas. Tinha uma mais cara, tinha uma mediana e tinha uma mais baratinha. A baratinha eu não conhecia o serviço e tal, a mais cara eu conhecia, foi onde eu tirei. Eu tive as 3 tentativas e onde eu tirei a de moto. Só que a que estava com preço médio, elas tinham um carro, um HB20. E era a única autoescola que tinha um HB20. E eu falei assim, o meu sonho é ter o HB20. Eu comprei o HB20. Eu tô tirando a habilitação B agora por conta do HB20. Então eu vou tentar nessa escola que o preço é mediano, porque eu quero tirar, eu quero fazer os exames e quero tirar minha categoria B em um HB20. E assim eu fiz, né? Dei entrada lá na autoescola. Demorou muito por conta da Covid, igual eu falei com vocês, da pandemia. Mas tudo
deu certo no seu tempo, né? Eu fiz todas as aulas, deu tudo certo. Eu peguei um instrutor que eu não conhecia, no início eu fiquei com receio, mas que Deus mandou assim, né? Mandou justamente para mim. Ele assim era uma pessoa muito paciente e ensinava tudo. Então eu amei ter essa experiência com ele. E foi maravilhoso, tudo maravilhoso, até marcar meu primeiro exame. Fui pro meu primeiro exame e assim como eu ia anteriormente, eu chegava e olhando o que o pessoal estava fazendo, onde o pessoal estava errando, né? Foi um erro que eu fiz, foi justamente olhar as provas alheias. E eu fui fazer a minha primeira tentativa. Nisso, pessoal, minha primeira tentativa, o carro pegou a roda no meio-fio, na baliza. Aqui na minha cidade, quem vai tirar a categoria B, começa primeiro pela baliza, depois você vai pra rua. E aí, a primeira tentativa, né, depois de vários anos, que no caso seria a minha quarta tentativa, eu peguei a roda do carro no meio-fio. Foi reprovação na hora. Em todas as minhas aulas de direção que eu tive, as aulas práticas, nenhuma eu deixei o carro pegar no meio-fio. E essa eu deixei, vocês acreditam? Por conta da ansiedade. Nisso, já tava com aquela ansiedade a mil, né? E já tava pensando em desistir, porque eu lembrei de todo o trauma que eu vivi anteriormente, em 2016. Eu fiz mais algumas aulas, né? Ali a gente correu contra o tempo por conta da pandemia. Não tava tendo horário, mas meu instrutor, ele deu um jeitinho nos horários dele ali, então deu pra mim fazer. E as aulas correndo, eu consegui pegar mais um exame bem logo em seguida. E fui pra minha segunda tentativa. Ai, pessoal, eu errei, eu fiz a baliza certinha. Não deixei eu pegar nada, tava corretinho. E o instrutor falou, agora podemos sair para fazer o exame de rua, a parte de rua. E aí, quando eu estava saindo, eu simplesmente joguei o carro no neutro e acelerei. Aí fez um barulho dele aqui, ó. Na hora, né, eu segui, porque ele pediu para seguir, eu falei, nossa, eu pensei comigo, eu não falei com ele, mas eu pensei comigo, que bom, ele deixou eu seguir. E aí, logo na rua, na frente, ele mandou encostar o carro, porque aí eu era a última que ia tentar na HB20. E ele pediu pra mim encostar, porque eu estava reprovado por conta que eu joguei o carro no neutro e acelerei. Como que eu joguei o carro no neutro e acelerei? Eu não sei, porque foi ansiedade. Eu nunca fiz aquilo. E por que na hora dos exames chegava e eu fazia justamente aquilo? Então, a ansiedade, ela me atrapalhou muito nesse processo. Só que aí, beleza, eu fui reprovada. Eu lembro que eu fui no trabalho do meu esposo chorando. Falei, não tento mais. Vai ser do mesmo jeito, eu vou gastar dinheiro, não vou passar, eu não consigo. Meu nervoso, não dá. E chorando. E eu lembro que meu esposo me atendeu lá na frente do serviço dele, o pessoal passando na rua e olhando, e eu chorando, tá? Acho que eles estavam pensando, tipo assim, o relacionamento está acabando ali. Não, era a minha habilitação. E aí, o meu esposo, ele falou assim, não é pra você desistir. Eu não sei por que você fica com medo do pessoal. Você não tem que ter medo, você não tá fazendo um favor pra eles. Pelo contrário, você tá pagando, né? Então, você não pode desistir. Você já pagou, você já gastou vários dinheiros até agora e você não vai desistir. Você vai tentar de novo? Eu falei, não, mas eu não quero, eu não vou. E ele, você vai tentar de novo sim. Você vai tentar de novo e eu tô sentindo que você vai passar nessa. Ele me falou. E eu falei, então tá, vou tentar mais uma vez, mas é a última. Aí ele falou, não, beleza. E aí, fiz todo o processo de novo. Marquei mais algumas aulas, corri contra o tempo, né? Ali pra mim fazer um exame mais rápido. Porque o que eu sinto, né? Eu sentia quando eu fazia as aulas. Se você dá uma mornada, eu reprovei agora, vou fazer só daqui 3 semanas, você dá uma mornada, então você vai pegar mais aulas para você praticar. Neste caso, você já reprovou, já marcou várias aulas em seguida, para você já ir marcar o exame, né, mais rápido, a chance é maior. Então, assim, eu segui esse raciocínio e foi assim que eu fiz. E aí já marquei logo a minha terceira tentativa, né, em 2021, que no caso seria a minha 6ª tentativa. No meio desse processo, né, de tirar a habilitação, eu mudei de trabalho. Eu entrei no trabalho dia 29 e no dia 30 eu tinha prova.
E aí eu fiquei com receio, porque eu tinha que pedir para sair mais cedo, justamente no meu primeiro dia. Só que aí, no meu segundo dia, né? Só que aí foi super tranquilo. Eu cheguei para trabalhar no dia 30. Eu acabei esquecendo ali com a muvuca do trabalho, acabei esquecendo que era dia de minha prova. E ali mais ou menos 10 horas, eu lembrei e falei com a minha chefe, ó, minha prova é hoje, né? Como eu te disse, e é 11 horas. Eu preciso chegar um pouquinho mais cedo. Eu preciso, para mim poder ver como que tá, às vezes chama a gente mais rápido, né? E aí ela falou, não, já pode ir. E eu ali arrumei tudo e fui fazer o exame. Nisso que eu estava saindo, ela falou assim, Bruna, como que você está? Tá calma, tá tranquila? E eu falei assim, eu estou calma, eu tô tranquila. Só que o meu problema é que na hora que eu chego lá, eu me transformo. Aí ela falou assim, olha, fica calma, lembra o seguinte, na hora que você for fazer sua prova, você fala assim, ó, se for da vontade de Deus, eu vou tirar minha habilitação B hoje. Gravem essa frase. E aí, eu fui pro local, né, do exame, e eu cheguei com a minha moto, estacionei ali perto do meu instrutor, e logo que eu fui chegando, o examinador já foi chegando, já foi chamando o instrutor para poder colocar o carro lá na vaga que ia começar as provas. Nisso, quando eu tava acabando de chegar, eu deixei a outra moça que tava tirando comigo também, tentando comigo, e eu falei, não, pode deixar ela aí. E ela foi. Nisso, pessoal, eu falei assim, eu não vou olhar a prova de ninguém mais. E justamente eu não olhei. Fiquei olhando pro lado, vendo passarinho passando, mas não olhei pra prova dela. Na hora que eu decidi dar uma olhadinha, ela bateu o carro no cone. Vocês acreditam? E foi reprovada. Eu falei, putz, justamente essa hora que eu olho, né? Mas eu, né, deixei pra lá. Eu olhei pros outros lados. E logo ela foi reprovada e chegou o meu momento. Da mesma forma que eu fiz, né, na habilitação A, eu fiz dessa vez. Eu não comi chocolate, tá? Eu só levei Trident, chocolate eu não comi. E aí logo me chamaram pra mim fazer, né, a minha vez, pra mim poder tentar mais uma vez. Quando eu cheguei, entrei dentro do carro, né, cumprimentei o avaliador. E ele me deu bom dia também. E me perguntou assim, Bruna, é hoje que você vai tirar sua habilitação B? Aí eu virei pra ele e falei assim, se for da vontade de Deus, vai ser sim, hoje. E aí começamos, né, a prova, começamos o processo. Eu fiz ali, a baliza saiu perfeita. E logo ele pediu pra mim sair pra fazer a rua. Olha, pessoal, era a 6ª tentativa na categoria B. E pela primeira vez eu tava indo fazer a rua. Então eu não tive experiência com a rua, era a minha primeira vez fazendo a rua. E eu fui fazer a prova, né, na rua, o exame na rua. Eu lembro que a rua da baliza era assim, ele mandou eu virar à esquerda, eu virei. Eu lembro que ele já, na mesma rua que eu virei à esquerda, ele já me mandou encostar e fazer, acho que foi na esquerda ou foi na direita, não lembro ao certo, e mandou encostar e fazer um controle. Eu já fiz, ele pediu pra eu sair e já virar à esquerda, de novo. E eu fiz esse processo, e eu lembro que quando eu virei, a rua tava lotada de carro. Tinha carro do lado esquerdo, tinha carro do lado direito, tinha carro, tudo assim, sabe? E eu lembro que pra mim passar, eu tive que passar costurando os carros, pra mim passar sem bater em ninguém. E aí, quando eu concluí nessa parte, eu lembro que ele falou assim, ufa. Aí eu falei, uai, ficou com medo? Ele falou assim, uai, fiquei, né? Você parece que participa do Velozes e Furiosos. E eu ri, falei, realmente, o pessoal fala que eu tenho um pezinho quente. Falei com ele, ri, né? E fui terminar minha prova. Ele mandou ali eu virar de novo à esquerda, encostar à direita, descer a rua, encostei à direita e fazer uma ré, né? Um controle com a ré. E ali eu fiz da ré contínua, no caso, e depois saí para virar à esquerda de novo, na rua esquerda. Eu fiz quase um contorno assim no quarteirão. E eu virei à esquerda de novo e ele me mandou encostar na frente de um carro que tinha perto ali de onde eu fiz a baliza. E eu fui e fiz. Até o momento que eu coloquei o carro estacionado, que eu concluí todo esse processo, eu não sabia que eu tinha passado. Quando eu finalizei esse processo, né, que eu desliguei o carro, ele falou, você passou.
Aí, pessoal, eu lembro que eu abraço e o Senhor volante, falei, ai, Deus, muito obrigada. E eu fiquei tão feliz que eu chorava de felicidade que eu não acredito. Aí ele me deu o papelzinho e falou, olha, Bruna, parabéns, usa sua carteira, né, com saúde, que você tenha muito sucesso com ela. E eu lá abraçadinha com o volante, sem acreditar. Na mesma hora que ele me deu o papelzinho, eu já arranquei da mão dele, porque vai que ele me tomasse o papel e me reprovasse. Mas eu fiquei muito feliz, desci do carro, agradeci a Deus, né. Vi meu instrutor, agradeci muito ele, tiramos fotos. E foi um momento mágico ali na minha vida, sabe? Porque era uma coisa que realmente eu tinha uma crise de ansiedade só de pensar. Foi algo que era meu sonho, mas que eu desisti no meio do processo, né? E queria desistir de novo. E graças a Deus e a minha família não deixou eu desistir. Então eu consegui, hoje eu sou habilitada a AB. E hoje vocês devem pensar, o que a Bruna quer que esse vídeo desse tamanho, falando sobre a história da vida dela, sobre a habilitação dela, né? E esse vídeo é para motivar vocês, porque eu sei que quando a gente está nesse processo, a gente quer desistir. E não importa o que outra pessoa fala, a gente quer desistir porque a gente está traumatizado. Só que o que eu quero falar com vocês é, se eu conseguir, se eu superei ali toda a minha crise de ansiedade, né? Se eu superei todos os meus medos, traumas, vocês também conseguem. Vocês não podem desistir. Hoje nós estamos aqui falando sobre a habilitação, mas esse vídeo não é somente para habilitação, é sobre os sonhos. Às vezes a gente desiste dos nossos sonhos por medo, por ansiedade, né? Por traumas. E a gente não pode ser assim, a gente não pode desistir. Quando Deus coloca uma coisa que você tem que realizar aquilo, você vai realizar aquilo. Não vai ser no seu tempo, vai ser no tempo de Deus, mas você vai realizar. Então você não pode desistir. E você que está pensando em desistir, não desiste, né, dos seus sonhos. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E se Ele, né, está deixando você passar por essas provações, Ele sabe que você consegue suportar, né, esse processo e que sua vitória chegará. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E na hora que ela chega, meus amigos, é maravilhoso, maravilhoso. Não tem dinheiro no mundo que paga quando a gente consegue realizar aquilo que a gente tanto sonhava. E eu gostaria de deixar um recado para aquelas pessoas que menosprezam, né, os sonhos alheios. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa acha, tirar uma habilitaçãozinha, trem mais fácil. Para mim foi super simples. Mas você não sabe o processo que aquela pessoa teve, o tanto que aquela pessoa teve que se superar para poder chegar naquela vitória, né, naquela superação. Então não menospreze os sonhos alheios. Cada um tem seus sonhos e os sonhos de cada um são sonhos, têm o mesmo valor, são sonhos grandes. Todos os nossos sonhos têm um valor e têm um valor para Deus e é isso que importa. Beleza? Então, se você gostou da minha experiência, né, da minha narrativa aqui, da minha experiência, como que foi o meu relato dessa aventura tentando tirar minha categoria B, né? Porque a A foi muito fácil, entre aspas. Eu tirei de primeira, mas a B, ela teve ali todo um processo, mas que ficou muitas reflexões, muitos aprendizados no meio do caminho. Eu tenho certeza que todo esse processo foi Deus que permitiu até eu chegar ali na minha vitória, né? Tudo tem um motivo. A gente que não consegue entender, a gente que quer pra ontem, mas tudo tem um motivo. E é muito bom quando você consegue superar todos ali seus traumas, medos, ansiedades e conseguir sua vitória. Então, se você gostou desse vídeo, né, gostou do meu relato, deixe seu like. E se você conhece alguém que está nesse processo de habilitação, está querendo desistir ou nem quer começar, né, muitos nem começam por medo, envie esse vídeo para ele. Tenho certeza que a pessoa vai ficar mais calma com esse vídeo, vendo o meu relato, porque a minha experiência foi uma experiência única e eu tenho certeza que vai trazer um certo conforto com o meu depoimento, porque eu já enviei esse depoimento escrito para muitas pessoas que estavam pensando em desistir e que me responderam que não desistiu e que conseguiram tirar ali sua habilitação. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, Deus abençoe, que você consiga tirar sua habilitação. E vai dar certo. Fé em Deus, calma, que tudo se resolve no tempo certo. Um beijo, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.